Fala pessoal, tudo certo? Thiago Furtado, senhor da Get, rapidinho antes do vídeo aqui. O objetivo é que vocês consigam entender como foi a dinâmica, que vocês possam ir para o conteúdo, possam se organizar em relação ao conteúdo, um conteúdo bem extenso, literalmente tudo que você precisa saber sobre a reforma tributária aí a partir de janeiro. Aí a gente trouxe a Aline preparou um material com muito carinho, muita dedicação para você que está nos escutando aqui agora. Então, para que você consiga se mentalizar, olha, o que vai acontecer nessa próxima 1h40 de vídeo, o que eles tanto falaram. Os primeiros 50 minutos de vídeo, a gente fala sobre a reforma tributária. A Aline dá uma aula, dá um show sobre a reforma tributária e todas as informações que você precisa saber sobre esse tema nesse momento, até para que tenha essa base de conhecimento para as próximas etapas. Depois desses 50 minutinhos que ela dá esse show, né, esse MBA aí da reforma tributária, são 15 minutos onde a gente foca bastante no importador. Então a gente tem ali, a Aline trouxe 10 pontos que é super relevantes para o importador, é quase 10 grandes impactos para os importadores com a reforma tributária, bem focado no mercado da Get, bem focado em você que é importador. Depois tem 5 minutinhos de próximos passos, o que eu faço agora, como me organizo, legal, agora que eu tenho todo esse conteúdo de reforma tributária, o que eu faço, e aí, claro, a gente vai para os 15 minutos finais, super importante, super inovador, inclusive, vi pouco conteúdo sobre o tema, que a gente foca ali em perguntas e respostas sobre nota fiscal de importação com a reforma tributária, perguntas bem técnicas, perguntas que a gente foi atrás dos colaboradores, que a gente foi atrás dos clientes da Get, foi atrás inclusive de importadores que não usam o software da Get, para falar, qual que é a tua dúvida? O que você precisa saber sobre a nota fiscal? O que você não entendeu ainda que você está com aquela pulga atrás da orelha? Trouxemos essas perguntas e a Aline respondeu, então está um conteúdo super legal, super agradável, que eu só tenho a agradecer a Aline, eu agradeço bastante ela durante o vídeo, mas deixo aqui antes, porque ela preparou com muito carinho, muito afinco e eu espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso conteúdo sobre a reforma tributária com a Aline Baylor, especialista tributária, especialista contábil da Consult da WePrime. O conteúdo começa agora. Bora lá. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a uma live super especial, uma live sobre a reforma tributária, que tem sido ali uma dinâmica de muita dúvida dos importadores, de muitos dos clientes da Get. E então resolvemos fazer uma super live para vocês, com muito conteúdo, muita informação. Só que não é a Get que vai trazer essa informação. Quem vai trazer essa informação é a Aline. A Aline é super parceira da Get, que atua com o mercado de importadores, atua com a contabilidade para importadores, com a parte estratégica dos importadores. E então a gente trouxe quem entende do assunto para trazer informação para vocês. Muito melhor do que eu aqui ficar falando sobre a reforma tributária, vamos trazer quem é expert nesse assunto e está aí atuando diretamente com os importadores, não é não, Aline? É isso aí, vamos lá. Show de bola. Eu vou compartilhar minha tela e hoje será uma dinâmica, pessoal, bem diferente do que vocês estão acostumados aqui com as nossas lives. Hoje nós teremos, de fato, uma apresentação, um conteúdo programado, produzido para vocês, produzido para o importador. Então, dentro dessa agenda aqui, a gente vai dividir em 3 grandes focos. O primeiro foco é sobre a reforma, trazer ali os conteúdos sobre a reforma tributária, vamos chamar assim, de tudo que você precisa saber sobre a reforma tributária. Depois nós focaremos bastante nos importadores, o que o importador de fato precisa saber, o que muda de fato na vida do importador, e no final abriremos ali perguntas e respostas em uma dinâmica super diferente do que já vista no mercado. Trouxemos ali as maiores dúvidas dos mais de 1.500 importadores aqui que a Get tem no seu portfólio de clientes, para que a Aline possa contribuir e ajudar com bastante informação, bastante conteúdo, dúvidas diretas, muito focadas numa dor que tem sido pouco comentada, a nota fiscal de importação nessa reforma tributária. O que acontece a partir do dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, o que eu faço? A gente vai contar para vocês. Então, pessoal, estou aqui representando a Get, estou com a Aline da Consult Contabilidade
E, melhor do que eu me apresentá-la, Aline, se apresente para todos, por favor. Oi, pessoal, tudo bem com todos? Espero que sim. Eu sou a Aline Baylor, contadora e CEO da Consult Contabilidade e da WePrime, BPO Financeiro. Eu sou uma contadora pós-graduada em Gestão Tributária e Finanças pela Univale. Estou aqui em Santa Catarina. A Consult, que é o nosso escritório de contabilidade, atua diretamente com importadores, então nós trabalhamos de forma especializada para esse segmento e ficamos aqui em Santa Catarina também, em Itajaí, atendendo todo o Brasil. Show de bola. Muito obrigado pela sua presença. Garantir só que está gravando aqui para que a gente não perca nenhum conteúdo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a IA. Claro. É um chat, na verdade, né, que está vinculado ali ao chat GPT, onde a gente alimentou com as principais legislações que já estão valendo, né, já são válidas para a reforma tributária, tá? Então, é um conteúdo ali que ele é mais legislativo, né, uma comunicação, assim, mais de lei mesmo, tá? Mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas, e aqui também é o meu contato, então, se precisarem de algo, eu estou nesse QR Code. Momento print, momento mandar para o colega que não pôde ver essa gravação ou passar essa gravação para ele. Aproveitem. Pessoal, sobre a Get, eu acho que todos vocês, que a grande parte serão os clientes da Get, mas para quem não conhece, a Get é referência no mercado de tecnologia para comércio exterior, para importadores e exportadores. Atingimos esse ano a marca de mais de 1.500 importadores e exportadores usando o nosso sistema. Por uma noção de grandeza, só durante o período que vocês verão essa gravação da reforma tributária, esse conteúdo da reforma tributária, umas 50 importações serão oficializadas no nosso software. Hoje nós temos o software Get Pro, então para você que já tem seus processos, já utiliza todos os benefícios da importação e principalmente importa para revender no mercado nacional, aconselho que conheça o Get Pro, uma plataforma SaaS, um ERP completo que vai te ajudar de ponta a ponta. Atendemos principalmente 3 grandes mercados com esse software: as comerciais importadoras, as comerciais exportadoras e as trading companies. É este mercado que nos especializamos e você tem aí como conhecer acessando get.com.br ou Get Pro. E para você que está começando no mercado de importação, que precisa daquele primeiro puxão, aquela primeira ajuda tecnológica, desenvolvemos o Get One. O Get One é um sistema que você paga por uso, é pay-per-use, e ele serve especialmente para a emissão de nota fiscal de entrada, seja ela com teor de encomenda direta. Você paga por crédito, né? Então por uso, cada crédito que você adquire vale um XML da DI ou uma do INPE, e aí garante todo o benefício da tecnologia para emitir a sua nota fiscal e conseguir evoluir nos seus processos. Se você já tem consistência nas importações, Get Pro. Se você está iniciando e está no primeiro processo, naqueles primeiros processos de importação, o Get One. Seja qual for o momento da sua empresa, da sua importadora, a Get consegue te ajudar. Bom, falamos já sobre nós, sobre as nossas empresas, mas hoje o tema é reforma tributária. Vamos lá, Aline? Vamos lá, que tem bastante conteúdo para passar por aqui. Show de bola. Posso começar? Por favor, o show é seu. Então tá bom, vamos lá, gente. Bom, o sistema tributário brasileiro, todo mundo já sabe que é muito complexo, né? É uma dor para todos os empresários. Eu nunca conversei com um empresário que me dissesse que está tudo bem, que a carga tributária é ok, que paga imposto feliz e sorrindo. Nunca mesmo. Então, aqui eu trouxe alguns dados de realmente do quanto que essas empresas elas precisam dedicar tempo para cumprir obrigação acessória, né? Cumprir obrigações fiscais de emissão de nota fiscal, de classificação de produto, de controle de estoque, de exatamente tudo para que ela consiga vencer essa batalha que é empreender no Brasil, né? Então, imagina, 62 dias corridos, né? É muita coisa mesmo. E o que houve, assim, né? A mudança
era algo necessário, né? Era algo necessário porque, primeiro, que se gasta muito tempo, como eu falei antes, e segundo, que o empresário ele está buscando cada vez mais diminuir a burocracia. Era algo muito esperado pelos empresários, a reforma tributária, né? Foi muito pedido, só que ela não veio de uma forma para reduzir carga tributária, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe. A reforma tributária ela surge para simplificar, né? Jamais reduzir carga. Inclusive, tem alguns segmentos que vão realmente sofrer, né, com o aumento da carga, enquanto que outros vão se beneficiar e talvez, né, vai até melhorar o cenário para estes. E eu creio que os importadores sejam um deles. Bom, então vamos para a parte prática, vamos saber o que realmente mudou, né? A gente fez todo esse conteúdo aqui para passar para vocês, para realmente explicar num português bem claro o que realmente impacta e quais foram as mudanças que vão afetar o empresário, né? Existem várias outras mudanças, mas o que vai afetar o empresário e o importador está aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Os impostos atuais, PIS, COFINS, ICMS, ISS, são tributos que eles incidem sobre o consumo, tá? A reforma tributária, ela foi feita para mudar completamente tanto a forma de cálculo quanto o responsável pela cobrança desse tributo, né? Então, deixa de ser a União, o Estado e o município, passa a ser a União e o comitê gestor. Isso aqui é muito relevante, né? O empresário pode achar que não, mas isso é muito relevante. Não vai ser mais o município da cidade dele que cuida da arrecadação e que fiscaliza. Agora nós teremos um comitê gestor, que vai ser representado por 27 estados e 27 municípios, né? Então, muda muita coisa. O fato de mudar o responsável pela cobrança e fiscalização já é algo que impacta muito a vida do empresário mesmo, ele não saber disso, tá? Então, deixa de existir PIS, COFINS e ICMS, ISS, passa a existir, então, o CBS, o IBS e o IS. Vamos lá, então. O CBS e o IBS são os nossos novos tributos, eles não mudaram apenas a sigla dos impostos, né? Eles mudaram realmente tudo. Então, a gente vai trazer aqui as principais mudanças, tá? Que é a base de incidência, tanto para o débito quanto para o crédito. O que é base de incidência, né? Sobre quais operações o imposto incide, tá? Então, a gente vai falar sobre essa base, que ela realmente virou muito ampla, tanto para o débito quanto para o crédito. Então, o crédito é um ponto muito positivo, que ele também virou uma base bem ampla, tá? A gente vai falar sobre a simplificação, sobre a não cumulatividade desses impostos, que é algo que prega muito, né? A reforma tributária traz que a não cumulatividade ela é plena, né? Então não vai mais existir imposto sobre imposto. A tributação no destino é algo que impacta demais também a vida dos empresários, tá? Principalmente dos importadores, isso muda muita coisa. E, claro, a menor insegurança jurídica, que é basicamente todo o Brasil ter a mesma regra tributária. Bom, então eu já falei um pouquinho ali sobre a competência, né, dos impostos e sobre as novas siglas, digamos assim, mas eu vou reforçar aqui que CBS é de competência da União, como já é, tá, PIS e COFINS. Então a gente muda um pouco, muda bastante coisa, mas na prática, assim, para o empresário, o CBS substituindo o PIS e COFINS, na prática não muda tanta coisa assim, algumas pequenas coisas que eu vou explicar depois. O IBS, ele passa a ser de competência do comitê gestor e não mais dos estados e municípios. Isso muda muita regra do jogo, tá? Para o ICMS e para o ISS, principalmente para benefícios locais, como nós temos aqui em Santa Catarina, isso muda bastante coisa. E aí nós temos esse comitê gestor, que possui 54 membros, 27 estados, então todo o estado vai ter um membro ali no comitê gestor, e os municípios vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra de braço, porque temos aí mais de 5 mil municípios no Brasil e apenas 27 municípios farão parte do comitê gestor, tá? Então tá, vamos começar a falar sobre o primeiro ponto,
que eu trouxe ali, né, sobre a incidência, né, a incidência ampla, que é um dos pontos chaves da reforma tributária. Bom, então o IBS e o CBS, eles incidem sobre toda a operação oleosa, eles vão incidir sobre realmente tudo, gente, tudo mesmo. Então, qualquer operação que tenha contraprestação vai incidir IBS e CBS, tá? Inclusive, por exemplo, se eu estou comprando um terreno, eu faço uma permuta, vai incidir IBS e CBS. O que eu dei exemplo do terreno, porque realmente vai existir bastante mudança para a parte de bens imóveis. Mas qualquer bem imóvel também, um computador, um carro, né, que eu troquei ali, permutei, se houve contraprestação, se houve pagamento por aquela compra daquele bem ou daquele serviço, haverá a incidência de IBS e CBS, tá? As exceções são muito poucas. Exceção, assim, a gente estuda, na verdade, quais são as exceções, porque a lista é muito pequena, né? A incidência é ampla para tudo. Exceção é relação de emprego, então, o colaborador que está registrado na empresa, né, sobre salário não vai incidir IBS, CBS. Um ponto muito importante para os importadores, transferência de estoque entre matriz e filial, né, que é muito comum esse tipo de operação, não vai incidir IBS, CBS, diferente do ICMS, que mesmo não incidindo, né, mesmo a gente tendo aí decisões super favoráveis, continua sendo obrigatório destacar na nota fiscal, para o IBS e para o CBS não vai existir nenhum tipo de cobrança na transferência de estoque, tá? Então, é isso. A incidência é ampla, tributa-se sobre tudo que se paga, tá? Exceção são pouquíssimas coisas, como relação de emprego e transferências, e o IBS e o CBS terão um crédito também muito favorável. Essa amplitude do débito vale também para o crédito. Um ponto importante também é o fato gerador das contribuições ali, né? Tanto do IBS quanto do CBS. Hoje já é comum, tá? Que o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS eles incidam sobre a competência, ou seja, eu prestei o serviço, eu vendi o produto, incide. Já é algo bastante comum, né? A gente já atua assim a maior parte das empresas. Só que tem empresas que estão, quando elas estão no lucro presumido, elas podem pagar, elas podem optar pelo regime de caixa, tá? Que também é algo que isso é muito positivo para a empresa, né? Quando ela tem ali um fluxo de caixa mais alongado, ela consegue aderir ao regime de caixa e aí ela paga PIS e COFINS não na competência, mas sim no recebimento. E isso vai acabar. Então, o último ano que nós temos essa possibilidade é 2026. A partir de 2027, encerra-se essa possibilidade e a gente fica só com o IBS e o CBS por competência. O débito do imposto sempre vai ocorrer na data da venda ou da prestação de serviço. Outro ponto que muda muito, e também isso aqui impacta bastante os importadores, tá? E eu já vou explicar o porquê, né? Mas vamos lá. Hoje, os impostos, eles são sempre pagos na origem. Então, eu pago meu imposto para o município e para o estado em que a minha empresa está sediada, tá? Agora, com a reforma tributária, né, mudando esse cenário, o IBS e o CBS, eles serão pagos no destino. Por que isso muda, né, para o importador principalmente? Porque hoje muitos estados, eles trazem benefícios fiscais para trazer a empresa para dentro, né, para gerar ali emprego e renda. Eles captam essas empresas para poder realmente fazer com que o Estado cresça e que aquela operação, né, seja bom para ambos. Mas a partir do momento em que se tem uma reforma tributária e que o IBS ele passa a ser pago para o consumo, o estado em que o importador está não faz mais diferença, porque ele sempre vai pagar o imposto
para o local onde está o cliente dele. Ele não vai mais pagar o imposto para o estado em que ele está sediado. Então, ele pode estar, sei lá em São Paulo, vendeu para Santa Catarina, o imposto vai ser devido em Santa Catarina. Está em São Paulo, vendeu para Alagoas, o imposto vai ser devido em Alagoas. E assim para toda e qualquer operação. Na prestação de serviço, ocorre a mesmíssima coisa, tá? Então, eu estou prestando um serviço e eu vou executar esse serviço na sede do meu cliente. Isso é uma coisa que causa bastante confusão hoje para o ISS, muita confusão. Agora, com o IBS, isso está pacificado, né? O serviço vai ser considerado devido, né, o IBS, no local de prestação, tá? Então, se eu estou prestando o serviço em Itajaí, eu vou pagar o IBS para Itajaí. Se eu estou prestando o serviço em São Paulo, vou pagar para São Paulo e assim sucessivamente. Como eu falei, assim, a gente não está mudando só sigla de imposto, a gente está mudando tudo, né? A gente já falou aqui sobre a responsabilidade pela arrecadação e fiscalização, que muda, né? A gente já falou aqui sobre o local de destino, que é o local onde vai arrecadar de fato, não mais o local de sede. A gente já falou aqui sobre uma mudança de que não vai mais poder optar pela questão de regime de caixa. Então, a gente está vendo que muitas coisas vão mudar com a reforma tributária. E uma coisa que é muito positiva, que vai mudar, é o fim da tributação em cascata. O que é isso? Hoje, para cálculo do ICMS, PIS e COFINS, eu tenho que embutir o próprio tributo dentro do meu preço de venda. Eu preciso embutir dentro do valor do meu produto. Se eu vendo o meu produto por R$ 100, o ICMS, o PIS, o COFINS, tudo tem que estar ali dentro já. E isso faz com que exista uma tributação em cascata, porque eu estou incluindo o imposto por dentro dele mesmo e calculando sobre ele mesmo a minha carga tributária. Então, o que ocorre? Eu vou lá, embuto o ICMS de R$ 10 no meu preço. Em cima desses R$ 10, eu calculo a alíquota do ICMS de 12% e pago o 1,20, digamos assim, né? Isso vai acabar com a reforma tributária, isso é realmente real, é uma mudança que traz bastante benefício, tá? O imposto ele vai ser calculado sempre por fora, como é o IPI hoje. Né? O IPI para o importador é calculado por fora, então existe o valor do produto e em cima desse valor é calculado IPI. Exatamente igual vai ser IBS e CBS, tá? Calculados por fora. Vou ter o valor do meu produto sem impostos, e aí vou acrescentar esses impostos por fora, onde vai somar o valor total da minha venda, tá? O IBS, tanto o IBS quanto o CBS, na verdade, a gente não tem ainda uma alíquota fixada, tá? Mas a gente tem uma estimativa. Então, acredita-se que o IBS vai ter uma alíquota média em torno de 20% e o CBS algo em torno de 8%, tá? A CBS, hoje, né, quando a empresa importa, por exemplo, ela tem lá uma alíquota de 2,10 e 9,65 para PIS e COFINS, certo? A partir do momento que mudar para o CBS, a mesma alíquota que eu tenho na importação vai ser a alíquota da minha venda. E eu não vou mais ter distinção entre lucro real e lucro presumido. Hoje, o lucro presumido, por exemplo, para PIS e COFINS, tem uma alíquota reduzida para 3,65 na venda, mas paga a alíquota cheia na importação. A partir do momento que migrar, ali em 2027, para o CBS, não teremos mais isso. É uma alíquota única, tanto na importação quanto na venda, tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido, tá? E tanto o lucro real quanto o lucro presumido, eles terão alíquotas iguais, obviamente, mas eles terão a possibilidade do crédito da importação. Hoje, o lucro presumido, o importador acaba tendo dependendo da margem de lucro dele, dependendo do planejamento tributário dele, claro, né? Mas tem empresas que estão no lucro presumido e acabam não conseguindo aproveitar o PIS e COFINS pagos na importação e gerando
querendo ou não, um déficit ali no caixa, né, um problema de caixa. E a partir de 2027 acabou, tá? Então, é todo mundo igual, lucro real, lucro presumido, tudo a mesma alíquota na importação e na venda, e ambos os regimes poderão ter direito a crédito, tá? E outro ponto também que é bem interessante de falar é a simplificação e a igualdade, né, entre bens e serviços. Aqui a gente traz como simplificação, mas na verdade isso acaba onerando um pouco, né, o prestador de serviço, porque hoje o ISS, se a gente for pensar assim, ele tem uma alíquota média de 5%, né? Uma alíquota máxima de 5%. Enquanto que o ICMS tem uma alíquota máxima de 25%, 30%, dependendo do produto. Igualar isso traz uma simplificação, obviamente, mas a carga tributária do prestador de serviço vai subir, né? Inevitavelmente. Alguém que paga 5, passa a pagar 20, né? Vai doer no bolso do prestador de serviço, e óbvio que ele não vai poder arcar com isso sozinho, né? Vai repassar preço. É muito provável que a mão de obra vai ficar mais cara, né? A terceirização vai ficar um pouco mais cara justamente por causa disso, tá? Então, a gente mostra aqui, e tudo que a gente falou até o momento, e que não é só uma troca de siglas, tá? A gente está falando numa mudança, e todas essas mudanças que a gente fala aqui são mudanças que vão impactar a vida do empresário e do importador. Não são coisas que não vão impactar, realmente são informações relevantes. Como eu já falei, né, sobre a base ampla, o crédito é muito amplo, isso é uma notícia muito boa, né, tanto para o importador é muito bom, tá, Thiago? Porque olha só, hoje, os gastos que ele tem com a importação, né, então imagina assim, um importador do lucro presumido, além de todo o imposto que ele paga no desembaraço, ele tem frete nacional, que ele tem que pagar, ele tem armazenagem do porto, que ele tem que pagar, ele tem diversos custos que englobam ali e que muitas vezes ele não tem direito a crédito. Muitas vezes nem o lucro real tem direito a crédito se ele não estiver bem assessorado, porque tem contador que acaba nem tomando crédito devido, tá? Porque não por erro, tá? Não por erro, mas porque a Receita Federal já emitiu parecer de que o único imposto que pode ser creditado é o do desembaraço, e para importação não poderia acreditar outros, mas que não faz nenhum sentido, né? Mas, enfim, isso na sistemática atual do PIS/COFINS. Com o CBS, a partir de 2027, tudo gera crédito. Tudo que a empresa gastar, desde o café que ela compra ali para os colaboradores, né, para ter na empresa, até o insumo que ela compra para fabricar o seu produto, tudo vai gerar crédito. E isso é, assim, o ápice da reforma, né? É o que tem de melhor, que vai trazer bastante benefício para o importador, principalmente, que ele tem bastante custo que hoje não é levado a crédito, tá? Nós temos, claro, uma má notícia, porque nem tudo são flores, que é esse crédito, ele só vai poder ser usado a partir do momento que ele pagar. Então, ali, o valor, né, do desembaraço aduaneiro, todos os custos, é pago na hora, né? A gente não existe, assim, algo parcelado, né, para desembaraçar a mercadoria, tem que pagar tudo. Então, esses custos para o importador, ele já vai ter crédito basicamente imediato, né? No mesmo mês que ele importa, é onde ele paga todas as despesas do desembaraço. Mas as outras despesas que ele tem na empresa dele, né, como eu falei, uso e consumo, material de escritório, todos os outros custos envolvidos ali, o frete nacional da mercadoria quando vai vender para o cliente, né, entrega para o cliente, tudo que está ali envolvido só vai poder gerar crédito a partir do momento que pago, né? É difícil um importador que ele tenha prazo, geralmente ele paga tudo antecipado, né? Isso realmente é uma grande dor dele. Mas isso pode impactar outros mercados, né? Pode impactar, por exemplo, o cliente desse importador que compra parcelado e não vai conseguir tomar o crédito no momento da compra, só no momento do pagamento.
esse é um aspecto da reforma que preocupa, tá? Preocupa muito. Eu diria que é um dos mais preocupantes de todos. Não é a alíquota, não é a tributação no destino, não é o fim dos incentivos regionais. O que mais impacta é a questão de divergência entre o débito e o crédito. Para o importador, não tanto, mas para outras áreas vai doer, né? Esse descompasso, onde o débito eu vou ter que pagar totalmente no momento da venda, independente de que forma que eu vou receber, e o crédito eu só vou poder aplicar no momento do pagamento para o meu fornecedor. Então, esse descompasso é algo que traz aí bastante preocupação no fluxo de caixa das empresas. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre o período de transição, que eu acho que é importante, né, a gente falar aqui. A gente falou sobre as principais mudanças, né, entre os impostos ali, tanto na fórmula de cálculo, quanto em vários aspectos, mas todo mundo precisa saber isso na ponta da língua, o empresário tem que saber diferenciar, né, quando que ele vai precisar realmente mudar a precificação dele, por exemplo, né, que são vários os pontos que ele vai ter que mudar na estrutura dele. E o período de transição começa, então, em 2026. As alíquotas de teste do IBS e da CBS serão aplicadas em 2026. Nesse período de um ano, não vai ter grandes mudanças, tá? Não vai ser pago esse imposto, ele vai ser destacado em nota, e é um destaque obrigatório, não é porque é período de teste que isso não é obrigatório, muito pelo contrário. Então, a GET vai ter bastante trabalho agora. É, e aí eu gosto de entrar aqui nesse ponto, Aline, porque o que nos motivou a trazer esse conteúdo é esse desespero do É, importador, né? Então é de tranquilizar, que calma, vai destacar o CBS, vai destacar o IBS, vai ter ali todos os campos. No final até mostra a telinha do sistema onde vocês vão fazer isso, mas para ficarem tranquilos, que ainda é um período de transição. O mundo não vai acabar no dia 5 de janeiro, garanto a vocês. E não, tudo não vai vai acabar. continuar com tranquilidade. Mas é importante que a gente tenha essa visão da única mudança a curto prazo, que eu vou chamar, que é essa. Né, que existem muitas dúvidas, a gente vai ver lá no final, mas essa daqui é o crucial para que vocês saibam. É, isso mesmo. Então, 2026, o que que é importante agora, né? De novembro até dezembro, deixa pronto o sistema emissor, deixa pronto ali o GET, com as informações das alíquotas teste do IBS e da CBS, tá? Tanto a base de cálculo, quanto a classificação tributária, a alíquota, né? A alíquota de teste vai ser 1%, tanto para o IBS, ali a soma do IBS e da CBS. Então, isso tem que estar pronto para ali na primeira semana de janeiro, nos faturamentos, já aparecer em nota, porque isso realmente é algo obrigatório, mas para 2026 é o único ponto, assim, que a gente precisaria estar bem atento, tá? É isso. E os testes começaram no dia 11, 10 ou 11 de novembro, Uhum. já possibilitando, inclusive, destacar, mas a obrigatoriedade lá para o dia 5, né, para destacar esses pontos. Só que a partir de 2027 vem coisas mais importantes, né, Aline? Vem ali uma preparação que os importadores têm que estar muito atentos. 2027, então, realmente o PIS e COFINS são extintos, né? A gente não tem mais esses dois tributos, e aí a gente passa a ter o CBS, né, em substituição. Como eu falei ali no início, o CBS, principalmente para o lucro presumido, que não está acostumado com a sistemática de débito e crédito, né, para esse importador, vai mudar bastante coisa, tá? Então, vai ser um momento ali, né, do importador ele realmente saber o quanto que ele paga de CBS e IBS, desculpa, de CBS e não mais PIS e COFINS, e saber que ele tem direito a esse crédito, tá? É um direito que ele terá, porque a alíquota dele na venda vai mudar. E aí, de novo, né? Vai ser necessário, com certeza, configurar sistema, né? Vai ser necessário fazer grandes mudanças, avaliar quais são os produtos que têm incentivos CBS, porque vai ter situações, sim, né, em que incentivos que são válidos para o Brasil todo, tanto para o IBS quanto para o CBS, serão
serão disponibilizados, né? Já tem, na verdade, uma relação bem ampla. E isso precisa estar totalmente configurado, tá, no sistema, para que a partir de 1º de janeiro de 2027, as notas fiscais passem a ser faturadas com o CBS, não mais o PIS e COFINS, tá? Essa transição, né, do CBS, ela vai durar ali 2027, 2028, a gente tem só o CBS. A partir de 2029 é que o IBS entra em cena, tá? Então, de hoje, 2025, até 2028, o único imposto que eu tenho que me preocupar é com o CBS, tá? Eu não preciso me preocupar com o IBS ainda. A partir de 2029, sim, eu terei que me preocupar com o IBS e com toda essa transição que vai de 2029 até 2032, encerrando completamente 2032 e iniciando 2033 só com o IBS e CBS, tá? Então, toda essa fase assim, de transição é importante que todos saibam, mas a fase mais complicada vai ser a partir de 2029. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, recomendo vocês que fiquem aqui até o final dessa gravação, porque lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema do curto prazo, vai mostrar para vocês como que funcionará, mas ficam aqui essas informações, essa linha do tempo, para que se programem e consigam se organizar como importadores, como empresas e como empresários. Eu tenho muito empresário que vê a gente, para garantir aí todo o fluxo natural da sua empresa com, obviamente, toda a parte contábil dentro da legalidade da reforma tributária. Deixa até eu fazer aí um adendo, né, ao que eu falei. Em 2027, que está logo ali, né, estamos indo para 2026, mas em 2027, quando passava a lei do CBS, o crédito que tem hoje acumulado em PIS e COFINS, que as empresas possuem, elas poderão compensar com o CBS, tá? Então, vai levar esse crédito acumulado. As empresas de lucro presumido, elas não têm esse crédito acumulado, porque elas não fazem, né, sistemática de débito e crédito, mas elas poderão levantar estoque. Então, 2027 vai ser um ano de bastante preparação também, apesar de que 2029 o negócio potencializa, mas em 2027 vai ser necessário bastante preparação para não levar não ter problema ali do fluxo de caixa, como eu falei, que é algo que mais vai impactar as empresas, tá? Muito bom. E aqui você preparou um ano a ano, que eu acho que vai ficar super bom para todos aqui entenderem como que vai ser feito esse progresso da reforma tributária. Isso. Então, aqui é uma tabelinha para vocês consultarem, né? 2026, como eu falei, basicamente fica tudo igual, a gente só tem aqui as alíquotas teste da CBS e do IBS. 2027, fim do PIS e COFINS, a gente começa a aplicar, então, o CBS, lucro real, lucro presumido, mesma alíquota, tá? Aqui eu coloquei 8,8 de alíquota, mas não existe ainda uma alíquota fixada, vai existir, tá? Provavelmente o ano que vem. ICMS e ICS permanece tudo igual até 2028, tudo igual. E a partir de 2029, então, a gente começa a transição gradual do ICMS e do ISS para o IBS, tá? Algo que a gente não comentou aqui até agora, que aqui fica mais claro nesse slide, é que o IPI, né, é algo que também tenho certeza que todos os importadores têm dúvida, o IPI, ele deixa de existir para a maior parte dos produtos, e isso é muito benéfico, muito, né, tenho certeza que isso vai trazer aí melhoria, tanto para o importador quanto para a indústria. Os únicos produtos que ainda permanecem com tributação normal de IPI são os produtos que têm fabricação na Zona Franca de Manaus. Então, aqueles produtos que possuem fabricação lá, eles ainda terão tributação de IPI, todo o resto do Brasil, para que a Zona Franca de Manaus ela continue sendo atrativa a investimentos, tá? Essa relação de produtos ainda não foi divulgada, mas é muito provável que ela será em breve.
Em 2027 também, né, com o fim do IPI, vai existir, né, vai ser instituído o imposto seletivo, tá? Que vai ser um imposto que vai tributar basicamente produtos e serviços que fazem mal ao meio ambiente e à saúde, tá? Então, o imposto seletivo vai ser muito provável que ele vai incidir sobre bebida alcoólica, né, sobre cigarro, sobre produtos que realmente fazem mal aí tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Ainda não temos uma lista de produtos e estamos aguardando tanto essa lista, né, quanto saber que alíquota vai ser, a gente não sabe, como que vai se formar a base de cálculo, é a mesma do IBS, do CBS ou é outra? Então, muitas coisas ainda a gente não tem certeza para poder passar, mas com certeza em 2026 muitas coisas ficarão mais claras. Muito bom. O Jonas já está guardando dinheiro aí para aumentar esse tributo da bebida ali que ele me falou. Vamos falar sobre o Simples Nacional ali. Vamos. Então, para o importador do Simples Nacional, algo bom e positivo é que ele vai ter a possibilidade de pagar o IBS e o CBS por fora do Simples, tá? Isso vai ser algo opcional e ele vai poder escolher em 2 fases do ano, tá? A cada 6 meses ele pode escolher. Em setembro de 2026, ele já tem que saber se ele vai pagar por fora ou por dentro do Simples, porque em janeiro ele já vai ter feito em setembro a opção para janeiro ele começar nessa sistemática. O que é isso, Thiago? Funciona assim, hoje o Simples Nacional, ele é um imposto para pequenas e médias, pequenas empresas, na verdade, que faturam até 4 milhões e 800, e todos os tributos estão ali inclusos no Simples Nacional, tá? Hoje, quando uma empresa do Simples Nacional vende um produto para uma empresa de regime normal, essa empresa de regime normal, ela consegue creditar PIS e COFINS como se a empresa do Simples Nacional fosse do regime normal também. Ela consegue aplicar o crédito sobre tudo, né, sobre o valor total da compra, com as alíquotas do PIS e do COFINS no lucro real, 1,65, 7,6. Só que, quando migrarmos para o CBS, ali em 2027, não mais a empresa de lucro real que compra do Simples Nacional vai poder creditar o valor total como é hoje. Ela vai ter que creditar somente aquilo que a empresa do Simples pagou de débito mesmo, do imposto. Como a alíquota do Simples é reduzida, né, porque é um benefício para as pequenas empresas, é muito provável que essa alíquota seja bem inferior ao que normalmente será no lucro real, no lucro presumido, tá? Então, empresas que estão dentro do Simples Nacional, e principalmente aquelas que vendem produtos ou prestam serviços para empresas de lucro real, né, trabalham aí no B2B, digamos assim, elas têm a possibilidade de pagar o IBS e CBS por fora, se isso for vantajoso para ela e para o cliente dela, e assim ela consegue conceder todo o crédito para o cliente, tá? E assim também ela consegue fazer um planejamento tributário, que hoje é bem difícil no Simples, né? É difícil a gente trabalhar com planejamento dentro do Simples Nacional. E isso vai possibilitar, então, que as empresas escolham, tá? O que for melhor, tanto para ela quanto para o cliente dela. Então, como eu falei, né, a empresa optante pelo Simples Nacional, ela pode recolher o IBS ou o CBS na guia do Simples, se ela quiser, né, dentro da guia, não é por fora, só que ela gera pouco crédito para o cliente dela. Se ela recolher o IBS e o CBS por fora, ou seja, ela vai apurar ali o IBS e o CBS como uma empresa de regime normal, é uma opção para ela, a cada 6 meses ela pode optar, ela consegue gerar crédito total para o cliente dela. Então, as empresas do Simples passarão bastante por planejamento tributário, tá? Quem é importador do Simples Nacional, com certeza vai precisar fazer esse planejamento para saber se recolhe por dentro ou por fora o IBS e o CBS.
Muito bom. Foco nessa palavra, optando pelo Simples Nacional, planejamento. Né? Então, se planejem, vejam qual é o melhor cenário, façam com antecipação e antes que chegue na data limite, não dê tempo de uma tomada de decisão assertiva. Procure a linha com antecedência. Bom, gente, agora vamos. Tudo que. Não tudo, né? Mas boa parte das coisas que são impactantes aí para o empresário a gente já falou. E agora eu vou falar um pouco sobre como que vai acontecer isso tudo, né? Como que o governo está se preparando para poder cobrar esses impostos que são totalmente novos, numa sistemática realmente que a gente ainda não conhece, nunca viu, né? E aí o governo ele está se preparando em duas frentes, digamos assim. A primeira frente é a apuração assistida, que é muito parecido com o que nós temos hoje no imposto de renda à pessoa física. Quem fez o seu imposto de renda, que foi lá, colocou o login e a senha do Gov, percebeu que já puxa muitas informações, né, para dentro do imposto de renda sem que a gente precise preencher manualmente. Então, a ideia da apuração do IBS e da CBS é que ela seja realmente assistida, que a gente consiga, através do certificado digital, do GOV, puxar as informações automaticamente. Então, se um fornecedor emite uma nota contra você, puxa automaticamente essa nota através desse portal. A conferência vai ser muito necessária, né? Avaliar se realmente aquela nota fiscal foi emitida contra você, se você tem conhecimento, se não tem. O papel do analista vai continuar existindo, mas vai existir uma simplificação, porque as informações para ser, né, assim, já estarão disponíveis ali através da apuração assistida. Então, essa é uma das frentes que o governo está preparando para toda essa mudança da reforma tributária e como arrecadar esses tributos, tá? A outra é o split payment. O que é isso? Esse é mais, não difícil, mas ele é mais complicado para o empresário, né? O que ele faz? Quando o cliente paga você pela compra do seu produto ou do seu serviço, o banco ele já divide automaticamente. Parte desse valor vai para o governo, que é a parte do IBS e do CBS, e o restante do valor vai para a empresa. Para empresas que têm o fluxo de caixa em dia, né, tudo certo, tudo redondinho, tem controle, que não é 100% dos empresários, eu diria que menos de 50%, né, tem isso tudo muito na ponta do lápis. Para essa empresa, isso vai ser positivo, né? Porque ela não vai mais precisar se preocupar ali com o pagamento do tributo. O próprio split, que é um sistema que, inclusive, se fala muito no Instagram, que é um sistema mais complexo do que o Pix, né? É um sistema muito robusto que a Receita Federal está fazendo, já vai realmente segregar isso e ele não vai precisar se preocupar, tá? O split, ele também está previsto ali para 2027, mas é muito pouco provável que ele vá estar pronto, né? E com certeza ele vai ser opcional ao longo de um período, tá? A gente não sabe ainda quando que ele vai se tornar obrigatório, se vai se tornar obrigatório. Eu creio que é um desejo muito grande do governo que ele se torne obrigatório, porque reduz totalmente a sonegação, né? Então, para o governo ele é muito bom, mas ainda não temos certeza de quando que ele vai realmente funcionar, tá? Mas ele vai existir, já tá sendo gasto muitas horas, né, e dinheiro no desenvolvimento desse sistema de split, para que realmente acabe a sonegação aqui no Brasil. Esse eu tô com muita vontade de que ocorra o mais breve possível. Então, assim, né, o maior medo com relação ao split é o fato de que hoje a empresa tem prazo para pagar o imposto, né? Então, ela vende uma mercadoria, ela só vai pagar o imposto lá 20, 30 dias na frente, né? Ela leva um certo período de tempo, ela trabalha com esse recurso. Ela pode pagar o funcionário dela, ela pode fazer um investimento, ela acaba usando ali esse fôlego para investir na própria empresa muitas vezes, né?
E isso acaba com o split. No momento que você só recebe aquilo que o valor do teu produto e aquela parte do imposto já é paga, não tem mais aquele fôlego para trabalhar com dinheiro. Isso é algo que, como eu falei, é o ponto principal da reforma tributária, é o fluxo de caixa. Assim, vai doer porque eu não vou ter o crédito imediato, eu só vou ter o crédito quando eu pago. Vai doer porque eu não vou ter mais prazo para pagar o meu imposto, vai ser na hora, né? Então, muitas coisas assim relacionadas ao fluxo de caixa terão que ser apuradas na ponta do lápis, né? Inclusive, isso é um ponto que, até para eu falar um pouquinho aqui da WePrime, que é a nossa empresa de BPO financeiro, a WePrime, ela é uma empresa especializada a controlar e a cuidar do financeiro das empresas, né? A gente tem profissionais que são capacitados, treinados para isso. Nós temos o olhar de contador, né? O olhar de empresário, o olhar de contador que vai saber direcionar a empresa, avaliar se ela realmente tem um fluxo, né? Se o que é preciso fazer para melhorar esse fluxo. Então, a contratação de especialistas, né, no momento de transição, vai ser determinante da empresa que tem sucesso e daquela que não tem, justamente por conta dessa questão do split e da dificuldade do descompasso do crédito, do débito do imposto. Vamos falar agora, então, sobre, do meu ponto de vista, né, contador especializado em comércio exterior, quais são os principais pontos, o que impacta o importador? Espero que vocês tenham ficado até aqui. Ah, tenho certeza que ficaram. Conteúdo bom do começo, desde o começo, agora focado no importador, para ele saber o que ele precisa, quais são os 10 itens que ele precisa saber para começar 2026 com tudo. Já coloca lá no início do vídeo que tem que ficar até aqui. É isso. Para valer a pena todo o nosso conteúdo. Vamos lá, gente. Assim, ó, do meu ponto de vista, né, uma pessoa que já entende bastante desse mercado, eu sou contadora, eu lido todos os dias com empresários, com importadores, e eu sei quais são as dores deles, de vocês que estão aqui nos escutando. Então, aqui eu separei 10 principais pontos, assim, de impacto que a reforma vai trazer para o importador. É um resumo de tudo que a gente falou até aqui, né? Para você já anotar aí, porque com certeza essa informação vai fazer diferença, tá? Então, a gente já sabe que 2026 inicia a obrigatoriedade de destaque do IBS e do CBS nas notas para fins de teste, tá? Esse destaque, apesar de ser um teste, ele é um teste obrigatório, não opcional. Durante 2026 é só essa regra que nós temos, tá? Em 2027, marca o fim do IPI, então, ponto positivíssimo para o importador, né? Muito bom, muito esperado. Temos realmente a alíquota zero do IPI para grande parte dos produtos, tá? Produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus com alíquota superior a 6,5 ainda terão tributação em todos os outros estados do Brasil, em todas as outras localidades do Brasil, para que a Zona Franca continue sendo atrativa para investimento, tá? Mas a maior parte dos produtos com IPI, eles realmente terão alíquota zero, e essa lista, com certeza, será publicada ali no decorrer de 2026, tá? 2027, junto com a mudança, né, do PIS e COFINS, que passa a ser, então, o CBS, né, muda as regras do jogo ali para o PIS e COFINS, com a transição para o CBS, nós temos também um novo tributo, que é o IS, o Imposto Seletivo, tá? Esse imposto, ele vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Não existe uma lista oficial, não existe alíquota ainda que a gente saiba quanto que vai incidir, a gente realmente não sabe, é uma incógnita ainda, mas ele vai existir, tá? A partir de 2027. Em 2027 também é um marco muito grande para as empresas de lucro presumido. Já falei aqui em outros momentos do vídeo sobre a mudança do CBS para o PIS e COFINS, né? Hoje as empresas de lucro presumido, elas não têm crédito do imposto, mas a alíquota delas é menor. A partir de 2027, lucro presumido e lucro real, mesma alíquota,
E todos os dois regimes tributários terão direito a crédito do PIS e COFINS pago na importação. E isso muda completamente o cenário para o lucro presumido, tá? Vai ser importante o levantamento de estoque, muito importante, para não perder dinheiro na mudança, tá? Vai ser muito importante mudar a precificação do produto. Precificação vai ser a chave, assim, todo mundo vai passar por essa dor, todo mundo vai ter que reprecificar os seus produtos, a alíquota do imposto vai mudar, a forma de calcular o imposto vai mudar, então vai ser mais do que necessária uma mudança bem marcante. A quinta mudança marcante para o importador, tá? É a alíquota unificada, né? Como eu já falei também em outros momentos aqui, CBS e IBS, hoje a gente tem diferentes alíquotas, né? Para importação de um produto, a alíquota do PIS e COFINS é 2,10 e 9,65. Para pagamento da venda, né, desse mesmo produto, a alíquota é 1,65 e 7,6. Não existe uma equiparação de alíquotas. A partir da reforma, vai existir essa equiparação. Para o CBS, isso é bom, né, isso é válido, vai até reduzir, eu creio que um pouco ali a carga tributária no desembaraço aduaneiro do PIS e COFINS, vai reduzir com a CBS, mas a questão do IBS, que hoje nós temos, né, o ICMS com os incentivos regionais, ICMS diferido, não paga no momento da importação, com a vinda do IBS, não teremos mais essa possibilidade. A mesma alíquota paga na importação será a mesma alíquota paga na venda do produto, tá? Então, ao que tudo indica, vai existir uma alíquota unificada, mas alguns pontos aí podem prejudicar o fluxo de caixa de novo, né? Lá no momento do desembaraço, que vai ter que pagar o IBS antecipado, tá bom? Coisa que não temos hoje com o ICMS quando a empresa tem regime especial. O número 6, né? Já complementando isso que eu estou falando. A partir de 2032, né? Claro que existe aí um grande período, né? Então, inicia em 2029 esse período de transição do IBS e finaliza em 2032. Durante essa fase, ainda teremos incentivos regionais, né? Durante esses 4 anos. Mas em 2033 realmente vai zerar, né? Não teremos mais o ICMS nem os incentivos, né? Com ele, junto com o ICMS, encerram-se todos os incentivos regionais, tá? Um ponto que é bem positivo, muito positivo para o importador, né? Aquele importador que ele quer distribuir mercadoria, né? Ele quer atender todo o Brasil. Hoje ele está aqui no Sul para atender no Nordeste, é muito complicado. Por que é complicado? Porque ele não consegue muitas vezes abrir uma filial lá no Nordeste, porque o estado do Nordeste cobra de FAO, cobra antecipação na transferência de mercadoria, incide um monte de custo que acaba inviabilizando o projeto de ter outras filiais, né? E com a centralização das apurações na matriz, que é algo novo na reforma tributária, eu não terei mais que calcular o ICMS da minha filial no estado em que ela está, né? ICMS em Santa Catarina, ICMS em São Paulo, ICMS na Bahia. Na Bahia eu tenho saldo credor, em São Paulo eu tenho saldo credor, em Santa Catarina devedor. É uma zona, assim. Já aconteceu de clientes nossos ter ali 400 mil de saldo credor em São Paulo e 0 em Santa Catarina. Ter que pagar imposto em Santa Catarina. Não poder transferir esse crédito. Então, a centralização da apuração do IBS na matriz vai ser muito positivo. Não vai mais existir nada disso. As empresas terão aí bastante flexibilidade para ter, né, as suas matrizes, filiais, estabelecimentos em todo o Brasil, porque a apuração vai ser realmente centralizada, tá? Esse é um ponto bem alto da reforma tributária. E, junto a isso, né, o estoque não tributando a transferência de estoque entre matriz e filial é algo que também traz bastante liberdade logística, né? Permite que o importador ele tenha um custo bem menor do que tem hoje para transferir um estoque de matriz para filial,
justamente porque numa filial debita, tem que pagar, na outra acredita, e acaba que a centralização das apurações na matriz, junto com a não tributação da transferência, vai trazer pontos muito positivos para o importador. Vamos lá, estamos finalizando aqui. O número 9, que eu vi também como algo muito positivo também, é a igualdade na venda do B2B e do B2C. Isso aqui vai trazer bastante positividade, digamos assim, para o e-commerce, para o importador que trabalha com e-commerce. Hoje, esse importador ele tem uma carga tributária muito mais alta do que aquele importador que vende para o B2B, né, que distribui a mercadoria. Agora eles terão igualdade, o que vai diferenciar o preço do produto e não mais a carga tributária, sabe? Então, para o B2B isso vai ser um pouco mais chato, digamos assim, porque ele tem hoje uma alíquota reduzida, né, para vender a mercadoria. Hoje o ICMS de 4% é muito positivo para aquele importador que distribui, mas o importador que trabalha com o consumidor final tem a carga tributária mais alta. E para ele, essa igualdade vai trazer competitividade, tá? Então, isso acaba facilitando tanto a precificação, né? Porque daí eu vou ter basicamente um preço diferente de B2B e B2C só por conta da minha margem e não mais da minha carga tributária, como é hoje. E melhora para todo mundo, assim, essa facilidade, né? Embora que, assim, alguns estados, algo que eu não falei aqui, importante gravar isso aí, ó. Alguns estados e municípios, alguns não, né? Todos vão ter a liberdade de escolher a sua alíquota, tá? Eles terão essa liberdade. Existem tetos para mais e para menos, mas eles terão essa possibilidade. E aí, provavelmente vai ter estado que vai colocar lá uma alíquota de 22, enquanto que o outro vai colocar a alíquota de 20 e outro de 18. Vai existir essa disparidade, e o município também, tá? Então, teremos aí mais de uma alíquota no Brasil, por conta dessa possibilidade dos estados, da autonomia de mudança de alíquota, o que vai mudar a precificação a depender do local onde o meu cliente está. Eu creio até, Thiago, que o pessoal da Get vai precisar existir algum tipo de tabela, né, dentro do sistema. Vocês já viram algo sobre isso? A gente tem que continuar existindo, não pode ser tudo tão simples, né? Então, mas sim, a gente vai precisar saber para onde que está a mercadoria, de onde ele está vendendo, garantir que está fazendo a parametrização correta de venda de mercadoria. Tudo isso a gente já tem mapeado aqui para ficar de olho. E assim, vai ter que estar bem parametrizado mesmo no sistema, essas alíquotas, para que tanto a precificação fique correta, quanto a emissão da nota fiscal, né? Assim, a gente entende que como a reforma busca a simplificação, ela vai disponibilizar, né, a Receita vai disponibilizar ali alguns caminhos mais fáceis do que a gente tem hoje para saber quais são as alíquotas, né? É isso que nós esperamos. Mas a precificação é responsabilidade do empresário, é responsabilidade da empresa. Então, não vão precificar errado, porque quem vai levar o prejuízo são vocês, tá? E o 10, para fechar com chave de ouro, é o fim do ICMS-ST e do DIFAL, graças a Deus, né? Finalizou esses dois impostos que são tão complicados, tão burocráticos, né? Hoje permitir uma guia de DIFAL é terrível, por nota, imagina. Isso acaba, graças a Deus, e marca o fim da nossa transição e o início de uma nova era tributária no nosso Brasil. Excelente. Pessoal, como prometido, trouxemos ali 10 impactos focados aí exclusivamente nos importadores. Eu vou até mudar a forma de trazer aqui esse conteúdo, porque o que a gente tinha preparado era exatamente esse sobre a reforma e os impactos aos importadores. Só que ainda não acabou. É tanta coisa legal
que a gente está aqui numa live com muito conteúdo. E para fechar com chave de ouro, a gente preparou ali um bate-bola rápido entre a Guedes e a Aline e principalmente entre os importadores, para que ela nos ajude ali com informações cruciais que vão ajudá-los no curto prazo, como prometido lá no início do vídeo. Então, pessoal, dúvidas comuns que a gente vai trazer sobre a reforma e depois dúvidas sobre a nota fiscal. Vamos lá, Aline? Vamos lá. Rapidinho aqui, então. Simples Nacional continua existindo, como a gente já viu. Ele vai poder optar por pagar por dentro ou por fora, o CBS. Os estados terão alíquotas próprias, como eu acabei de falar, né? Estados e municípios, eles terão autonomia para mexer nas alíquotas dentro dos limites previstos em legislação, tá? Apuração centralizada na matriz, positivo, muito bom para os estabelecimentos. Incentivos regionais totalmente extintos, então isso acaba trazendo um certo medo, né, de como as tradings vão trabalhar daqui para frente, né, a gente já vê uma mudança grande no mercado, né, das tradings se transformando, agregando outros serviços para aliviar esse impacto, né, IPI zerado em 2027, então isso é algo que é muito positivo para a maior parte dos produtos. Imposto seletivo começa a valer também a partir de 2027 e o período de transição que vai de 2026 a 2033. Muito bom, muito bom. E tem os 3 pilares da preparação, né, Aline? Então, assim, tudo que a gente falou aqui não é para assustar vocês, tá? Na verdade, é para quem tem a informação primeiro, se planeja primeiro, se organiza primeiro colhe bons resultados. Então, é trazer informação, esse é o nosso objetivo aqui. E a gente entende que esses 3 pilares para que vocês se preparem primeiro, tecnologia. Então, estamos aqui com a Guedes justamente por isso. Vai precisar realmente focar ali em parametrização do sistema, né, nota fiscal, tudo isso vai ser algo que vai iniciar, né, a partir de 2026, é necessário, tá? A gestão do fluxo de caixa, então, vocês podem contar com a nossa empresa, o iPrime, é uma empresa que é especializada em departamento financeiro, em terceirizar toda a dor, né, que é tanto para o importador como qualquer outro empresário, precisa ter indicadores, precisa ter uma visão do seu fluxo de caixa, precisa ter uma conciliação bancária que te permita ver onde você está gastando seu dinheiro. Então, a gestão vai ser muito importante. O planejamento tributário vai ser muito importante, sentar com o seu contador, avaliar qual regime tributário vai fazer mais sentido para você, principalmente o foco tanto no lucro presumido, vai precisar mudar muita coisa, né, com a reforma tributária a partir de 2027. O Simples Nacional também vai começar a fazer planejamento tributário, algo que não tinha basicamente até hoje, né, algo novo para o Simples. Então, a gestão vai ser muito importante. Estamos aqui, tanto na Consult quanto na WePrime, dispostos a ajudar vocês. E a governança, que é avaliar contratos, né? Avaliar quem são os seus fornecedores, se esses fornecedores pagam seus tributos, né? Se são empresas idôneas, avaliar dentro de contrato se é possível que você pague o imposto do seu fornecedor e desconte, para você não correr o risco dele não pagar e você não poder tomar o crédito. Então, avaliar realmente a sua empresa e de quem você compra, né, produtos e serviços, vai ser muito, muito, muito importante para você ter bons ganhos com a reforma tributária, né, e não seja passado para trás, como é o medo de muitos. Exatamente. E o que fazer agora, Aline? Adequar sistema, simular o cenário tributário, né, o planejamento tributário, levantar estoque e crédito, lucro presumido, volto a dizer, revisar o regime tributário, né, avaliar se a empresa está no lucro real, no lucro presumido, no simples, avaliar a regularidade do fornecedor, replanejar o fluxo de caixa, precificação, gente, vocês vão precisar contar comigo para
revisar a precificação. Isso vai ser inevitável, vocês vão precisar de alguém especializado em precificação para poder ajudar vocês. E se antecipar, estar presente em todo o conteúdo que verem sobre reforma tributária, estejam presentes, porque vai ser importante essa informação para vocês saírem na frente. Quem se prepara sai na frente, a reforma tributária vai redesenhar muita coisa, como eu falei, né, a forma de precificar, a forma da gente negociar, a preocupação em saber quem é o nosso fornecedor, se ele é uma empresa idônea, se ele não é, tudo isso vai mudar muito o jogo, e é muito importante estar preparado para todas as mudanças que estão para vir. Sensacional, sensacional. Pessoal, vocês veem que normalmente eu falo muito, né? Mas quando eu vou trazer alguém que sabe tanto, eu fico aqui só ouvindo e aprendendo. Espero que tenham gostado desse conteúdo até aqui. E a gente vai para esse sprint final. Minutinhos finais com dúvidas frequentes, jogo rápido, ping-pong de perguntas e respostas. E a primeira dúvida que eu tenho ali, vamos lá, tirar dos nossos importadores. Benefício fiscal, incentivo fiscal, como é que vai ficar? Como eu falei aqui em alguns momentos também, essa é uma grande dor, né, que a reforma tributária trouxe. Ela quis realmente trazer a simplificação e acabar com os benefícios regionais. É um dos pilares da reforma tributária, que o único benefício válido regionalmente vai ser o da Zona Franca, né, para poder continuar investindo naquela região. E todos os demais incentivos que a reforma traz, que são muitos, tá? Tem vários benefícios que a reforma traz, mas são para segmentos específicos, não é para o importador, vai estar muito mais atrelado ao produto que a empresa vende, né, do que propriamente a importação. Todos esses incentivos, eles são para o Brasil todo, né? Não vai ter uma distinção, não vai ter nada assim regional, tá? Apesar de que, como eu falei, os estados, eles terão alguma autonomia, mas não para instituir benefício regional. Isso realmente não vai ser possível. Durante a fase de transição, as empresas que possuem incentivos, elas poderão receber um recurso de um fundo de investimento que tem na própria reforma tributária, né, que o governo instituiu esse fundo. Mas os importadores, eles não estão alencados nas empresas que estão aptas a receber esse tipo de fundo, tá? Então, é algo que está sendo discutido, que pode ser que ainda mude. Muitas empresas, associações, né, alguns conselhos de classe, inclusive, estão se unindo para trazer essa mudança, para que esse fundo ele seja destinado também aos importadores, que serão bem impactados, mas não é nada definido, tá? Então, o incentivo fiscal, via de regra, encerrou-se em 2032, vai ser o último ano, e veremos os próximos capítulos. Isso aí. Outra pergunta que fazem bastante, e o imposto de importação, o que muda com a reforma tributária? Esse aqui é fácil, né? Nada, mas como ninguém está falando, a gente falou assim, vamos lá, porque o pessoal pergunta sobre o I. Nada. A resposta é simples, né? Não muda nada. Não muda nada. E continua existindo, continua sendo um custo, não é um imposto recuperável, como já é hoje. Opa, passei aqui. Vamos lá. Com a reforma tributária de consumo, as notas fiscais passarão a exigir que, além do CST, seja informado o código da classificação fiscal, que é o tal do C-Class-Trib. A empresa, seja ela importadora, trading ou distribuidora, sabe o CST do IBS e SCBS, mas como identificar a classificação fiscal correta para cada CST? Essa pergunta aqui foi longe. É uma pergunta cabulosa. Bom, gente, assim, não vai existir uma correspondência direta entre o CST e o C-Class-Trib, porque, como eu falei, a gente não vai mudar só a sigla do imposto, a gente está mudando com essa reforma tributária tudo, né? A incidência, exatamente tudo. Então, cada tributo vai ter que ser avaliado individualmente. Para um produto, por exemplo, pode ser que o IBS e o CBS tenham algum tipo de benefício, de isenção ou de alíquota zero, que para o ICMS não tem. Então, não existe nenhuma relação. As empresas vão realmente precisar avaliar
caso a caso para cada um dos tributos. A fase de transição vai ser a fase mais complicada, que é de 2029 a 2032. Enquanto fica só no CBS, até 2028, a gente está no nível leve da reforma tributária, mas depois vai piorar. Isso aí. E a recomendação é consulte sua contabilidade, consulte sua assessoria fiscal, né, se planeje, faça perguntas, analise, né, antes de tomar qualquer tomada de decisão em relação a esse tema. Cálculo do valor com IBS e CBS, em que a partir de 2026, com o início da obrigatoriedade para as empresas do regime normal, mesmo com as alíquotas de referência simbólicas fixadas pelo Senado Federal. Olha só essa pergunta que veio de um cliente da Get. Muda o cálculo de valor do produto da remessa por conta e ordem? Muda o cálculo do valor na venda por importação por encomenda? Eu acho que é uma trading que perguntou, hein, Aline? Provavelmente. Bom, durante a fase de transição não muda nada, tá? Realmente são alíquotas de teste. Depois, com certeza, vai mudar. Na conta e ordem, a partir de 2027 até ali 2028, não muda, porque não incide PIS e COFINS sobre a remessa por conta e ordem e não vai incidir CBS na remessa por conta e ordem. Então, para as trades que trabalham com essa modalidade, até 2029, 31 de dezembro de 2028, para ser mais precisa, não muda basicamente nada na nota de remessa, tá? De conta e ordem. Já na encomenda, muda. Né, como eu falei, as alíquotas vão mudar, a forma de cálculo, a base do CBS é diferente da base do PIS e COFINS, então, com certeza, vai mudar na importação por encomenda, mas na conta e ordem não, e em 2026 nada muda. Vamos lá, composição da base do cálculo do ICMS e CBS. Atualmente, a base de cálculo do ICMS é o montante da operação, incluindo impostos, frete, seguro e despesas acessórias cobradas do adquirente consumidor. A partir de 26 até 33, que é esse período de transição, os novos impostos IBS e CBS, quando destacados na nota fiscal, devem compor a base de cálculo do ICMS? Não, tanto o IBS quanto o CBS são impostos calculados por fora, eles não incorporam no valor da mercadoria, tá? E é por isso que a base de cálculo do ICMS permanece sendo valor de mercadoria, frete, seguro, despesa acessória, o próprio ICMS e o PIS e COFINS, como já é hoje, né? Então, não vai mudar nada na base de cálculo do ICMS durante a fase de transição. Muito bom. Vamos lá, mais uma dúvida. Atualmente, empresas que possuem até 3 benefícios fiscais de ICMS, como, por exemplo, benefício vinculado ao CST, benefício de redução de base de cálculo, quando há diferimento, benefício de crédito presumido, eles precisam destacar nos itens da nota fiscal 3 códigos do CBNEF. A partir da reforma tributária do consumo, podemos entender que 2 dos atuais CBNEFs do ICMS equivalem ao campo de classificação fiscal C-Class-TRIB do IBS e CBS, já que apenas o crédito presumido tem campo próprio para o código? Não, como eu falei lá na primeira pergunta, os impostos, eles não se confundirão. Assim como o código de classificação fiscal não vai se confundir, tá? Tanto para o IBS quanto para o CBS, quanto o ICMS, são códigos totalmente diferentes que terão que ser avaliados itens a itens e imposto a imposto. E também, assim, não vai existir benefício para o IBS e CBS regional, né? Só vai existir de acordo com o produto. Então, tem que ser avaliado o produto e não a operação em si. Muito bom. Vamos lá, acabando, pessoal. O código do crédito presumido do IBS e CBS poderá ser informado em um campo próprio apenas quando aproveitado pelo emitente da nota fiscal, diferente do cenário anterior da RTC. Não há obrigatoriedade desse preenchimento. Qual que é a recomendação de atenção que as empresas precisam ter quanto ao preenchimento ou não desse benefício? Não terá crédito presumido, né? Tanto nem para IBS, nem para CBS nas operações de importação. Existe possibilidade de crédito presumido na reforma tributária, mas ela é para segmentos muito específicos, produtor rural, alguma coisa relacionada a imóveis, tá? Casos muito pontuais, não vai caber para importação.
Então, basicamente, nós não teremos a preenchimento, né, dessas obrigatoriedades para o IBS-CBS relacionado a crédito presumido. E a emissão de nota complementar, hein? Havendo a necessidade de complemento de uma nota já emitida por uma, seja importadora, trade ou distribuidora, essa empresa deve emitir uma complementar, por exemplo, uma finalidade de emissão 2, para incrementar II, IPI, PIS, COFINS, ICMS, ST. No caso do IBS e CBS, será necessário emitir outra nota de crédito, por exemplo, finalidade 5, se for entrada, ou nota de débito, finalidade 6, se for de saída? Na verdade, assim, a nota fiscal eletrônica, ela vai ter campo próprio para IBS e CBS, ela já tem, na verdade, né? Já tem a nova versão da nota eletrônica, tem esses campos. Então, se for necessário emitir uma nota fiscal complementar, é muito provável que uma nota fiscal só vai conseguir abarcar todos os itens, né, todos os pontos que precisam ser complementados. Então, assim, a gente está falando isso sem trabalhar com a prática, né? A gente não sabe como que vai funcionar lá no momento da emissão da nota, no momento que o faturamento está ali pronto para acontecer. Mas, ao que tudo indica, a mesma nota complementar que vai ser possível emitir para o ICMS, IPI, PIS, COFINS, também cabe o IBS e CBS, justamente por ter campo próprio no XML. Show de bola. A parte de ajuste, acredito que seja o mesmo, né? Havendo necessidade de emitir uma nota de ajuste, a empresa deve emitir outra nota de crédito se for saída, então, para isso tornar o IBS-CBS. Acredito que seja a mesma resposta da anterior, né? Até porque eu sei, foi a mesma pessoa que perguntou das duas. Perfeito. Pessoal, é isso. Agora eu vou parar de compartilhar aqui rapidamente, porque, ó, foi conteúdo, hein? Falamos, hein, Aline? Que coisa. Falamos, 1h30. Completaço. Falando que eu fiquei até com sede aqui. Completaço. A gente está trazendo esse conteúdo agora, um conteúdo que eu quero que vocês aproveitem, foi preparado com muito carinho pela Aline, de verdade, o que a Get tem feito com muito carinho é preparar o sistema para vocês, então a gente tem aqui pessoas que estão super engajadas, mas tudo isso aqui que vocês estão recebendo foi preparado com carinho pela Aline, pela equipe da Consult, pela WayPrime, então a gente só tem a agradecer pelo tempo que dedicou aqui para você que é cliente Get, para você que está aqui nos canais da Get ou nos canais aqui da Consult, foi super relevante. Vocês viram que foram perguntas bem técnicas de nota fiscal, o que a gente recebe aqui na Get de pergunta de nota fiscal e a gente responde, tanto que quando eu fiz o convite para a Aline, eu falei, Aline, pelo amor de Deus, eu virei especialista tributário dos meus clientes, eu não paro de falar disso, me ajuda, vamos fazer um conteúdão aqui para todo mundo, não foi, Aline? Sim, sim. E a minha resposta, né, Thiago, foi que é difícil a gente falar de uma forma muito técnica para empresários, e principalmente porque a gente não tem tanta informação ainda. A gente tem coisas muito básicas da reforma tributária, gente. A gente tem uma lei complementar e uma emenda constitucional, só isso. Precisa de muita regulamentação ainda e que muitas coisas a gente não consegue trazer com tanta clareza, tanta objetividade, né? Exatamente. Então, muitas perguntas, assim, talvez lá na prática, pode ser que mude, né? Pode ser que realmente tenham grandes mudanças ainda, que a gente hoje não sabe, mas muitos conteúdos virão. Então, fiquem ligados, porque sempre que tiver algo novo, a gente vai se reunir aqui, algo novo e relevante, para poder passar para vocês. Com certeza. E para aqueles que querem saber mais sobre esse tema, também tem um artigo que nosso time aqui da Get preparou, que está aqui no blog da Get, da Reforma Tributária. Tem tela de onde vocês vão imputar os dados dentro do sistema. Aqui, ó, toda a etapa do processo, que aqui é já o IBS, tudo bonitinho, já preparado dentro do sistema, onde vocês saberão onde vão adicionar essas informações. Posteriormente, claro, a gente ensina como parametrizar tudo isso, mas recomendo, caso você queira saber mais sobre nota fiscal, que é uma grande mudança agora para janeiro, que vai precisar, não vai conseguir emitir nota sem o preenchimento adequado desses campos, tem um artigo que eu deixo para vocês aqui olharem sempre que precisarem, vai estar na descrição o link. E para finalizarmos,
como que chega até a Aline, né? Porque ela falou tudo isso, muita gente vai querer falar com ela. Aqui os contatos da Aline para que vocês possam procurá-la, né, Aline? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Thiago, é sempre um prazer me reunir junto com vocês. Vocês são parceiros muito importantes aqui para a Consult. Nós sempre indicamos a Get. É sempre o primeiro software que a gente pensa quando fala em comércio exterior. Então, eu só tenho a agradecer. Isso aí. E para quem ainda não conhece a Get, está aqui os nossos contatos também, deixo rapidinho, porque o que importa mesmo é o contato da Aline para ajudar vocês no tema desse vídeo, dessa videoaula, vou chamar assim, que a gente preparou aqui para vocês, especialmente ela. E pessoal, acho que é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por estarem conosco aqui até agora. Agradeço, Aline, de coração por todo o carinho em preparar isso para o cliente da Get, para o importador. Foi sensacional. Muito obrigado. Obrigada também. E até logo, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.